Mas, Cel, por que vocês decidiram viajar no meio da pandemia? Por que vocês foram barrados na fronteira? Moi, moi! Gente, antes de falar sobre qualquer coisa nesse vídeo, eu queria começar agradecendo para todo mundo que se inscreveu no canal, que compartilhou meu primeiro vídeo, que clicou em gostei, que comentou, que me deu feedback. Eu realmente não esperava que com 2 dias de canal eu ia ter mais de 100 inscritos. Se vocês querem saber um pouco mais de como foi a nossa experiência entrando na Alemanha e sendo barrado na imigração, vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais nesse vídeo. Mas bom, antes de falar sobre o momento fatídico em que a gente foi barrado pela fronteira, eu vou responder uma coisa que muita gente me pergunta. Por que a gente decidiu viajar mesmo em meio à pandemia? A gente chegou na Alemanha em julho, mas a gente estava tentando viajar para cá desde março. O Gui foi aprovado no processo seletivo dele em janeiro. Em teoria, o Gui começaria a trabalhar em abril, mas a gente estava pretendendo vir para cá em março para ter um tempo para conhecer a cidade, para se adaptar ao fuso horário e essas coisas todas. A gente só não imaginava que fosse rolar uma pandemia. Se você está tentando vir para a Alemanha ou para qualquer outro país da União Europeia nesse momento, provavelmente você está passando pelo mesmo que a gente passou. Durante todos esses meses, a gente estava tentando viajar, só que a gente teve vários voos cancelados e reagendados. E aqui vem a minha primeira dica se você está tentando viajar para outro país no meio da pandemia. Compre uma passagem direto para o seu país de destino. Os maiores problemas que a gente teve com voos cancelados foram com voos que tinham escala em algum país que não era a Alemanha. Além de várias mudanças e falta de informação sobre a permissão de entrada no país, em um determinado momento, a gente teve até uma incerteza se o trabalho do guia aqui poderia ser mantido. Inclusive, queria aproveitar esse momento aqui para agradecer minha terapeuta, porque só com muita terapia para aguentar esses 4 meses, desde março até julho, quando a gente conseguiu viajar. E aí, aproveito para dar uma segunda dica, que pode parecer que eu tô zoando, mas não. Gente, se você tá passando por alguma coisa parecida com a gente, faça terapia. Sério, fazer terapia me ajudou muito a não surtar nesse meio tempo em que a gente estava tendo o voo cancelado, o voo reagendado, incerteza da viagem, além de me manter com o pé no chão quando tudo estava dando errado no aeroporto quando a gente foi barrado na fronteira. Quando a gente soube do fechamento das fronteiras lá no início da pandemia, a gente teve muita dificuldade de encontrar informações. A gente via muita coisa na TV, no jornal, na internet, mas primeiro que essas fontes de informação eram muito confusas, às vezes no mesmo dia cada lugar falava uma coisa, e segundo que sempre que a gente via alguma notícia, eles só falavam da restrição. Ninguém falava das exceções. E como o Gui já tinha visto e contrato de trabalho, a gente queria muito saber se ele se encaixava em alguma das exceções de entrada no país. Então aqui vai minha dica número 3 para vocês que estão tentando viajar para a Alemanha ou para algum país da União Europeia nesse momento de pandemia. Olhem sempre fontes oficiais e seguras. O primeiro site que a gente olhava muito era o site do Reopen da União Europeia. Eu vou colocar aqui na tela, mas também vai estar na descrição do vídeo se vocês quiserem. O site do Reopen é muito legal porque você consegue selecionar o país para o qual você está indo e ele vai te mostrar todas as regras, como é que está a situação do país e se você vai precisar ficar de quarentena ou fazer algum exame específico para entrar no país nesse momento. Além do site do Reopen, outro site que ficava aberto 100% do tempo no meu celular, no computador, que a gente ficava dando F5, era o site do Consulado Alemão no Brasil. Porque o site do consulado era sempre onde eles atualizavam as informações sobre qualquer alteração nas regras de entrada no país. E além de olhar o site do consulado, minha outra dica é esteja em contato com o consulado no Brasil do país para o qual você quer ir. Sempre que a gente procurava alguma informação e a gente não encontrava ou no site do Reopen ou no site do consulado alemão, a gente entrava em contato com eles, ou por e-mail, ou por telefone, e eles sempre foram muito solícitos com a gente. Outro site que você também pode consultar é o site da Embaixada do Brasil no país para o qual você vai. Geralmente ele vai ter as mesmas informações que vão ter no site do consulado, mas às vezes tem uma diferença de atualização. Às vezes o site da Embaixada atualiza antes do site do consulado. A gente saiu do Brasil no dia 30 de junho para chegar na Alemanha no dia 1º, porque essa era a data que a Comissão da União Europeia avisou que começariam a valer novas regras para a entrada na Europa. Tá, mas quais eram essas novas regras? Quais são essas novas regras? Porque elas ainda estão valendo. Segundo a Comissão da União Europeia, a partir do dia 1º de julho, as fronteiras seriam totalmente abertas para 15 países de uma lista. E para os países que não estavam nessa lista, ia ter uma ampliação das exceções. Dentro dessas novas exceções, tinha uma específica que falava sobre a possibilidade de entrada para profissionais altamente qualificados.
Tá, mas o que é profissional altamente qualificado, céu? A gente também não sabia, e quando a gente entrou em contato com o consulado para questionar e para saber se a gente se encaixava, eles explicaram pra gente que esses profissionais qualificados seriam profissionais que, ao tirar o visto de trabalho, recebiam um visto que eles chamam de Blue Card, que era exatamente o visto que o Gui tinha. Então o consulado confirmou com a gente que sim, a partir do dia 1º de julho, a gente poderia entrar na Alemanha caso não houvesse mais nenhuma mudança nessas novas regras. Ué, mas se essas novas regras começavam a valer, se o consulado confirmou, por que a gente foi barrado na fronteira? Bom, o nosso voo tinha escala em Frankfurt, mas o nosso destino final era Hamburg. Não sei se vocês já passaram por um processo de imigração, mas basicamente quando você chega no aeroporto, você precisa entrar numa fila que você fica esperando para passar pela Polícia Federal e eles vão te autorizar ou não a entrar. Quando chegou a nossa vez, a policial olhou nossos documentos, fez algumas perguntas pra gente, só que quando ela viu que a gente era brasileiro, ela disse que não podia autorizar nossa entrada sem que a gente falasse com o supervisor dela. Então a gente foi encaminhado para uma salinha da polícia e lá a gente conversou com um policial que explicou pra gente que, apesar dos nossos documentos estarem todos corretos, a gente não podia entrar no país porque a gente era brasileiro. Sim, eu sei o que você tá pensando. A gente pensou a mesma coisa. E a nova regra da Comissão da União Europeia. Pois é, a gente tentou argumentar, a gente tentou falar sobre essa nova regra, mas basicamente no aeroporto a autoridade é a Polícia Federal e o que o policial federal falava pra gente é que não existe essa regra. Existe uma lista com 15 países e nada além disso. Vocês são brasileiros e brasileiros não podem entrar. Bom, se você já conhece o canal, você deve saber que eu já tô na Alemanha e deve estar se perguntando: tá, mas então o que mudou? Como é que vocês conseguiram entrar? Como é que vocês conseguiram convencer a polícia? Primeiro, eu queria deixar bem claro que a gente não convenceu ninguém, tá? E segundo, que basicamente o que aconteceu foi que sim, a partir do dia 1º, estavam valendo essas novas regras da Comissão da União Europeia. O problema, que não sei dizer se para nosso azar ou se para nossa sorte, foi que a Alemanha só acatou essas regras no dia 2 e não no dia 1º. O que acontece numa situação dessa de pandemia é que a Comissão da União Europeia cria essas regras e recomenda que os países apliquem, mas cabe a cada país decidir se vai aplicar, se vai usar essas regras ou não. A gente já tinha aceitado que a gente ia voltar para o Brasil, mas a nossa sorte foi que a gente ainda estava no aeroporto de Frankfurt esperando o nosso voo para o Brasil quando a Alemanha acatou essas regras. E foi aí que a gente foi chamado de volta pela Polícia Federal e eles disseram que agora sim a gente estava autorizado a entrar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só contando os nossos perrengues no aeroporto. Eu não vou colocar nesse vídeo aqui porque senão vai ficar muito grande. Contando a história assim pra vocês, parece que foi tudo muito rápido de uma hora pra outra. Mas na real, a gente passou 28 horas presos no aeroporto de Frankfurt. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, comenta aqui embaixo. Agora eu sei que eu falei muito, que vocês devem estar perdidos, então eu vou fazer aqui um resumão de todas as dicas que eu dei ao longo desse vídeo. A dica número 1 é comprar uma passagem direta para o seu país de destino. Isso vai evitar que você tenha problemas com voo cancelado ou qualquer coisa desse tipo. Segundo é, se você está passando por uma situação desse tipo, recomendo que você faça terapia, porque não é fácil ter tanto voo cancelado, ter tanta falta de informação e tanta notícia sensacionalista. 3. Se você está vindo para a Europa, acompanhe o site do Reopen da União Europeia e os sites do consulado e da embaixada do país para o qual você está indo. Dica número 4 é: não tenha medo de entrar em contato com o consulado do seu país de destino, porque além deles terem muitas informações que às vezes não estão tão atualizadas no site, geralmente eles são muito solícitos e estão ali mesmo para ajudar. E aqui vai uma dica extra que eu não falei durante o vídeo, mas que salvou a nossa vida no aeroporto de Frankfurt. Tenha troca de roupa e uma toalha na sua mala de mão. A gente não imaginava que a gente fosse ficar preso no aeroporto, mas eu tava com muito medo das nossas malas serem extraviadas ou qualquer coisa desse tipo, e isso salvou a nossa vida. Porque no aeroporto de Frankfurt tinha um lugar onde você pagava 6 euros e você podia tomar banho. Então, apesar de toda a situação, todo o caos que a gente tava, a gente pelo menos tinha uma troca de roupa e conseguiu tomar um banho lá pra tentar dar uma relaxada. Eu não sei mais que número. Enfim, tenha uma passagem de ida e volta se você está viajando como turista. A gente não teve nenhum tipo de problema em relação à nossa documentação, às nossas passagens e tal. Mas, como eu não tinha o meu visto ainda no Brasil, eu viajei para cá como turista. E os alemães, eles são muito certinhos, com regra e tudo mais. Então, poderia ser que eu tivesse tido algum problema se eu tivesse tentado entrar no país como turista, mas com uma passagem só de ida. E geralmente as passagens de ida e volta são mais baratas. E a última dica, que também a gente não imaginava, é: se você sabe que você está indo para um país e que você vai ter que ficar de quarentena quando você chegar,
já venha com um chip de celular que funcione no país. Por que eu tô falando isso? Quando a gente chegou na Alemanha, a gente precisava ficar de quarentena e a gente não podia sair nem para ir no supermercado. Então a gente precisava pedir delivery. E para pedir para entregar, fosse restaurante ou supermercado em casa, todos os aplicativos pediam pra gente cadastrar um número de celular. A nossa sorte foi que eu não tinha cancelado a minha linha no Brasil, e aí a gente conseguiu cadastrar o meu número para fazer esses pedidos. Mas a gente pagou um monte de taxa toda vez que a gente precisava fazer uma ligação para resolver alguma coisa, ou quando a gente recebia alguma ligação aqui. É isso, gente. Eu espero que essas dicas te ajudem se você está tentando viajar para a Alemanha ou para a Europa nesse momento de pandemia. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Se você já é inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos.